Fala meus atletas, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao Esportivamente. Mais uma vez aqui com vocês, professor Pedro Farol. E no vídeo de hoje vamos falar de nível de sedentarismo e atividade física. Como está a sua situação em relação aos demais brasileiros? Então, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar numa pesquisa chamada Vigitel. É a maior pesquisa da área da saúde no Brasil. Ela é feita através de inquérito telefônico. Então, profissionais do Ministério da Saúde escolhem algumas residências aleatoriamente para ligar e colher informações, dados a respeito da saúde dos membros daquela casa. Então, a partir desses dados, é feita uma análise estatística e o Ministério da Saúde consegue estimar como anda a saúde da população brasileira de forma geral. Essa pesquisa acontece anualmente, então todo ano a gente tem informações novas a respeito da saúde do brasileiro. É abordado vários temas como tabagismo, alcoolismo e alguns temas que é de interesse aqui do Esportivamente, como sedentarismo, níveis de atividade física, alimentação, entre outros. Bom, no vídeo de hoje vamos usar dados atualizados do Ministério da Saúde, Vigitel, ou seja, dados publicados esse ano, referentes ao ano passado, mas os mais atuais que existem, e vamos falar especificamente de sedentarismo. Futuramente vou lançar outros vídeos trazendo novos dados dessa pesquisa, mas o foco de hoje vai ser nível de atividade física e sedentarismo. Como está o seu nível de atividade física frente aos demais brasileiros? Será que você está melhor? Será que você está pior? Bom, vamos ver. Então eu vou trazer aqui 4 informações fundamentais sobre o nível de atividade física no Brasil. Então são 4 perguntas, né, que eu vou trazer as respostas aqui de acordo com a pesquisa e vou trazer sempre que possível a diferenciação de gênero também, para a gente entender a prevalência de cada fenômeno, né? E a primeira coisa que eu vou trazer para vocês, o que eu considero mais importante logo de cara, é o nível de atividade física. Você pratica, ou melhor, a população brasileira está praticando a atividade física adequadamente, ou seja, na quantidade correta, na frequência correta. Isso é o que vamos ver. Então esse primeiro dado, ele é crucial e faz referência à quantidade de atividade física que o brasileiro está praticando por semana. Lembrando que a recomendação dos principais órgãos da área da saúde em todo o mundo diz que devemos praticar pelo menos 150 minutos de atividade com a intensidade pelo menos moderada, 150 minutos por semana. Então, se você ainda não está enquadrado nessas recomendações, já liga o seu alerta aí. Mas vamos ver como é que estão os brasileiros em relação a esse dado. Quantos por cento dos brasileiros estão praticando mais do que 150 minutos de atividade moderada por semana? E aí eu trago a primeira notícia ruim, né, que esses dados vêm levantando. Apenas 38,1% dos brasileiros atinge essa recomendação, ou seja, um pouco mais que 1/3. Né? Esse é um número preocupante, visto que a gente tem aí crescente alguns problemas do mundo moderno, do mundo urbano, né, como a obesidade. Hoje a gente sabe que a principal causa de morte no Brasil e no mundo são oriundas de problemas no sistema cardiovascular, né, e a gente sabe a importância do exercício físico para combater esses problemas, e um pouco mais do que 1/3, apenas 38,1% dos brasileiros estão praticando pelo menos 150 minutos ou mais de atividade física de intensidade moderada. Bom, quando a gente separa por gênero, a gente tem aí a situação um pouco melhor para os homens, né?
algo próximo de 45% dos homens atinge essa recomendação de 150 minutos semanais. Já em relação às mulheres, esse número cai para 31,8%, o que preocupa um pouco mais a situação das mulheres no nosso país em relação à prática de atividade física. Uma curiosidade que me chamou bastante atenção em relação a esses dados é a relação desses números com o nível de escolaridade, né? Os dados mostram que quanto mais anos de estudos tem o indivíduo, mais tempo de atividade física ele vai praticar no seu horário livre. Esses dados aqui é de prática de atividade física no horário livre, né? Então, quem estuda até 8 anos vai praticar um nível X de atividade física. Quem estuda 12 anos ou mais chega a dobrar o tempo de atividade física, quantidade, né, o tempo de atividade física no tempo livre. Então, mostrando a importância da escolaridade para se atingir essa recomendação, para se ter uma boa saúde. Bom, e a gente tenta entender um pouco do porquê desses dados, olhando outros dados que a pesquisa traz. Como, por exemplo, a segunda pergunta quantos por cento da população brasileira está sedentária completamente? Ou seja, não pratica de forma alguma atividade física, seja no tempo livre, igual eu expliquei isso em relação à primeira pergunta, seja no tempo de deslocamento ali para o trabalho ou para a escola, seja na sua atividade laboral. Então, quantos por cento da população brasileira não pratica nada, né? Esse número ele já é um pouco menor, mas ainda preocupa também. É um total de 3,7%, né, dos brasileiros adultos. Estou sempre trazendo dados de brasileiros adultos, né, para frisar bem, que não pratica nada, né? Não tem tanta diferença entre gênero, né? Homens pratica por volta dos 13%, que não pratica nada por volta dos 13%, mulheres 14%, mas todos ali nessa faixa, né? Um pouco mais que 10% da população é realmente completamente parada, né? Não faz nada. Uma terceira pergunta é mais parecida com a primeira, só que para quem não atinge a recomendação, ou seja, quantos por cento da população brasileira pratica atividade física, mas ainda não atinge aqueles 150 minutos, né? Pratica abaixo do recomendado, estão praticando menos que 150 minutos por semana de atividade física moderada. E aí esse número já sobe muito, já sobe para algo próximo de 44% dos brasileiros, quase a metade dos brasileiros não atinge a recomendação de 150 minutos por semana, sendo que existe uma grande diferença entre homens e mulheres, né? Homens, algo em torno de 35% não atinge esses 150 minutos. Já as mulheres passam da metade, né? Quase 52% não alcança esses 150 minutos por semana recomendado. Então, é sempre o que chama atenção a situação das mulheres. Na situação do brasileiro como um todo, porque 44% é um número alto, né? Estamos falando de apenas 2h30 por semana, 150 minutos, uma intensidade moderada, né? Então, já é preocupante, quase a metade da população brasileira não alcançar isso. E o que puxa essa média são as mulheres, que elas sozinhas passam da metade do número que não atinge essa recomendação. E aí uma última informação que eu vou trazer aqui para esse vídeo de hoje, né? Não existe uma relação de causa e efeito comprovada, mas não precisa ser muito inteligente para entender a influência disso que eu vou falar agora em relação a todos esses dados que eu já apresentei até então. Quantos por cento dos brasileiros gastam 3 horas ou mais por dia na frente de uma tela, né? Seja na frente do computador, seja assistindo TV, seja operando o tablet ou o próprio celular. E aí um número grotesco
de brasileiros que gastam 3 horas ou mais por dia realizando esse tipo de atividades. Algo próximo de 63% dos brasileiros fazem isso. Muito preocupante, gente. Até não tem muita diferença entre homens e mulheres nesse dado. As mulheres estão ali gastando algo próximo de 62%. Das mulheres gastam 3 horas ou mais. E algo em torno de 65% dos homens também têm o mesmo hábito. E, bom, não vou aprofundar muito nos perigos dessa atividade, até porque tem gente que sabe fazer o uso consciente do celular, das redes sociais, da internet, mas muitos indivíduos não poderiam estar se queixando da falta de tempo para praticar a sua atividade física, visto que sobra tempo para estar aí na frente da tela, vivendo o mundo virtual diariamente, né? Principalmente quando é no seu horário livre, quando é no seu horário de lazer, aí que não tem perdão mesmo, né? Vê-se muito, eu como profissional de educação física, escuto muitas pessoas se queixando de falta de tempo. Ah, eu não vou para academia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não corro na rua, né? Ou num clube ou no parque porque eu não tenho tempo. E aí a gente vê aqui que sobra tempo para a maioria dos brasileiros estar operando aí os seus eletrônicozinhos ou estar assistindo aí o seu programa de TV favorito, né? Então fica a reflexão. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o nível de atividade física do brasileiro, o tempo que ele consegue dedicar para a atividade física, né? E, consequentemente, o nível de sedentarismo, né, do nosso povo e a sua relação e a sua situação em relação ao seu país, né? E aí, como é que você está? Você está praticando mais do que a média da população? Está praticando menos? Está mais ou menos sedentário? Enfim, se você está ficando para trás em relação a esses dados, corra! Ainda dá tempo, sempre dá tempo de você correr atrás do prejuízo e ajudar a melhorar essa estatística aí para o próximo pesquisa, para os próximos dados da Vigitel, né, que será publicado ano que vem. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tenham todos vocês uma esportivamente.